Boa noite, senhoras e senhores. Terça-feira, TV Guará Avesso. Hoje o Avesso está de noite de gala. Nós vamos entrevistar o homem que deve ser exemplo para a grande maioria dos brasileiros públicos e também dos menos notícia. Nós vamos conversar com... Se eu for dar agora o currículo dele, acaba o programa e eu não termino. Nós vamos conversar com o doutor Marlon Reis. Muito boa noite, doutor. Muito boa noite. O autor da Ficha Limpa, o autor de tantas ideias brilhantes nesse país, de tantas coisas opacas. Doutor, o senhor está deixando a magistratura para se dedicar voltar à advocacia. Advocacia eleitoral. Isso no Maranhão tem dado certo. O último cara que fez isso está governador hoje. Como é que está o seu rumo disso? Eu fundamentalmente, estou celebrando o retorno à minha casa, porque eu tive uma relação fantástica com a magistratura. Eu não vou esquecer jamais desses 19 anos, não são 19 dias, 19 anos, dedicados a uma atividade que eu, de fato, abracei, amei a magistratura. Mas eu senti a necessidade de mais liberdade. A magistratura, a partir das necessidades próprias dessa posição institucional, cobra dos seus integrantes uma limitação no direito à palavra, à voz. E eu me acostumei a emitir opinião, a lutar por ideias, como a própria campanha pela lei da ficha limpa, pela reforma política. E muitas vezes fui cobrado pelo teor de determinadas declarações. Isso fez nascer em mim o desejo de voltar para uma atividade liberal. As muitas conferências que o senhor faz no Brasil e no mundo, elas se prendem mais à ação política do que à ação como juiz. Sim. Isso também, então sua atividade hoje já é mais virada para isso do que realmente para a magistratura. É verdade. É uma imposição da sua ação? É uma decorrência natural do que eu estava fazendo. Surge no momento como uma consequência das minhas opções. De fato, as ações às quais eu estava ligado nacionalmente e internacionalmente não são relacionadas ao que eu faço, ao que eu fazia como juiz. Mas como? Mas as opiniões que eu emitia no plano jurídico e político externo. Por exemplo, salvo algumas exceções. Por exemplo, eu tive a sorte de proferir uma decisão na pequena comarca de João Lisboa, onde eu era juiz, na 58ª Zona Eleitoral do Maranhão, que determinava que os nomes dos doadores de campanha fossem revelados aos eleitores antes do dia da eleição. Essa minha decisão acabou virando padrão, copiada por juízes do Brasil inteiro e depois pelo TSE, que, a partir de uma decisão da ministra Carmen Lúcia, resolveu abrir a caixa de Pandora e dizer quem está bancando as contas. Fora essa exceção, pouquíssima coisa, de fato, eu fiz que transcendesse o plano da própria comarca, do processo que eu estava julgando. Bom, mas só isso? Só isso? Né? Tudo isso, doutor. Mas... uma coisa, doutor. Você acha que essa simples declaração, que a simples declaração não evitou, mas você acha que a grande corrupção existente na política, na administração brasileira, nasce na campanha, da forma de fazer campanha? Eu conversava com a Amanda Mouzinho, que é uma jornalista, assessora de comunicação muito competente aqui de São Luís, e ela me disse uma coisa que eu falei assim: olha, você me desculpa, mas eu vou plagiar e vou falar isso em todas as minhas palestras. Eu sempre disse que a campanha é a véspera do mandato. Você não pode esperar do candidato méritos que ele não ostentou durante sua campanha. Mas ela me fez ver a coisa de maneira mais cristalina. Ela disse o seguinte: olha, a campanha já é um ato de gestão. O candidato ele tem que estar preparado para
arrecadar e gastar, assim como o futuro gestor orçamentário. Sim. Além disso, ele tem que ser capaz de gerir equipe, selecionar pessoal. Então, Sim, eu ele nunca já- tinha visto isso com tanta clareza. E, de fato, é isso. Eu falei, eu já afirmava que a campanha é véspera do mandato. Agora eu vejo com mais clareza, graças a... Com um adendo aí, É. o senhor me permite. Na campanha, ele faz planejamentos que depois, como gestor de fato, ele recua por várias razões. O senhor não acha que, doutor, essa série, por falar nisso, essa série de promessas mirabolantes, enormes, faraônicas, isso deveria, depois de mandato, se não cumpridas, depois da eleição, não deveria virar crime isso? Eu acho que não. Eu acho que poderia, no mentiroso máximo... isso. Eu sou a favor do Instituto do Recall, Sim. do referendo revocatório, Sei. em que o eleitor pode ser convocado às urnas para convalidar ou não a continuidade de um mandato. Isso é uma decisão política. Eu acho que isso faria mais sentido do que criminalizar esse tipo de conduta. Até porque, às vezes, e é muito frequente, grandes ideias apresentadas à sociedade não se viabilizam por razões alheias à vontade do gestor. Basta, por exemplo, que tenha uma Câmara de Vereadores, no caso dos prefeitos, que não não reafirme aquela ideia. Não tem uma Se ele maioria na Câmara. Ou mesmo tendo maioria, aquela maioria não achou que aquela seja uma prioridade. Mas, doutor, esse recalque não seria um impeachment branco? Na verdade, o recall ele é muito interessante para figuras baseadas na centralidade política do executivo que nós temos. Sim. Nesse modelo presidencialista, nós não temos a possibilidade da queda do gabinete pelo Sim. voto de desconfiança do próprio parlamento. Mas nós poderíamos instituir, sim, observadas determinadas hipóteses que estariam previstas na Constituição, a possibilidade da convocação do eleitorado às urnas para avaliar aquele governo e decidir se ele deve continuar ou não. Previsto na Constituição. Previsto na Constituição, vamos dar, como diz o goiano, mudar o rumo dessa prosa. Previsto na Constituição está o impeachment. Dizem que o mérito não é válido. Uns dizem que é golpe, outros dizem. O impeachment é constitucional. Sim, o impeachment é constitucional. O mérito desse é legal. Enfim, o que é que está acontecendo hoje, na sua opinião de jurista, na sua visão de analista político brasileiro? Diga, o que você está achando disso? Eu me pronunciei publicamente há poucas semanas sobre o assunto, dizendo que eu não encontrei na representação formulada a força do mérito que se alega. Para ser bem franco, o governo está sob contestação, e uma contestação que transcende o mundo do Congresso Nacional. A sociedade brasileira está analisando, reavaliando esse governo por conta de uma série de... Exatamente. Por conta de uma série de irregularidades e atos ilícitos atribuídos a pessoas do próprio governo e próximos, né, que atingem, inclusive, pessoas do partido que possivelmente passará a governar também. Muitos deles estão envolvidos nessas investigações. São essas investigações que baseiam o impeachment, não as pedaladas fiscais. Elas são uma grave irregularidade administrativa. Mas eu ainda me pergunto se são realmente um crime de responsabilidade. É bom lembrar que crime de responsabilidade não deve nos evocar a ideia da tipicidade prevista no Código Penal. O crime de responsabilidade é um delito político. É uma infração a regras básicas da política. E não deve se pensar isso trasladando para o mundo do direito penal. Mesmo assim, eu ainda não tenho certeza se eu me seguiria aqueles que acham que essas irregularidades, do ponto de vista da movimentação orçamentária, teriam essa força para tirar alguém da presidência da República. Aí é que eu acho que seria a importância do recall. O senhor acha que falta legitimidade? Falta legitimidade para o Congresso popular por conta dessa matéria. Basta ver o seguinte: 60% da população entendem que a presidente Dilma Rousseff deveria sofrer o impeachment. 58% pensam o mesmo do vice-presidente Michel Temer,
que, por outro lado, ostenta uma adesão baixíssima quando se pergunta sobre o apoiamento popular que ele teria para exercer o cargo de presidente da República, na ordem de 1 a 2% da população. Então, é uma questão de legitimidade que deve ser colocada na mesa para discussão. Aí, qual é a sua expectativa de after? O dia seguinte, passa o impeachment, vamos supor, esquadro. O que o Brasil pode esperar desses 2 anos não planejados? O PMDB não planejou isso. O PMDB está entrando, tomando o bonde já em andamento, um bonde claudicante, inclusive. O que esperar do governo do PMDB sem menor legitimidade eleitoral? Eu tenho muita preocupação, porque 2 anos é um período extremamente pequeno para se fazer grandes transformações no domínio da economia. Uma herança mas é um período muito grande para se reafirmar valores que nós deveríamos superar. Por exemplo, quem serão os ministros? O PMDB tem para ser muito franco, aproveitar agora o fato de que eu posso falar abertamente sobre política por não ser magistrado. O PMDB tem muitos flancos no plano nacional que o fragilizam em relação ao tema da ética. Muito telhado de vidro. Muito telhado de vidro. Não é muito de se comemorar essa substituição de um partido por outro que talvez ostente ainda mais questionamentos nessa perspectiva. Isso é uma coisa que me preocupa. Ontem eu lia em O Globo que há um receio do Ministério Público Federal de que vários dos investigados sejam guindados agora à condição de ministros, para protegerem-se sob o manto do foro privilegiado. Eu acho que isso tende, junto com o tema da baixíssima legitimidade, a dificultar esse governo. Ele estará sob observação da sociedade, sob forte observação da sociedade. Eu acho que o correto seria a convocação de novas eleições presidenciais. Que a sociedade desse o rumo. Nada mais democrático que isso. E isso é possível constitucionalmente. Existe saída constitucional para isso. Mas isso seria uma ação do Congresso. As eleições gerais incluiriam as eleições para o Congresso? Você acha que eles abdicam de 2 anos? Não necessariamente. Poderia ser eleição só presidencial. Exatamente. Além disso, existe outra alternativa. É o julgamento de 4 ações movidas contra a chapa Dilma Temer. Michel Temer, eleito presidente da República, aliás, assumindo a presidência da República em virtude da eventual deposição da presidente, ele ainda estará face a essas ações que continuarão tramitando contra ele. E se o TSE considerar que houve dinheiro do Petrolão na campanha de 2014, ele pode ser destituído validamente, também, com base no suporte constitucional que lhe dá o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, desconstituir o mandato presidencial e convocar novas eleições. Aí, o presidente do Brasil chama-se Cunha. Isso é trágico, é tenebroso, afinal, que droga é essa? O senhor fala no próximo bloco. Perfeito. Aí é difícil. Avesso, hoje nós estamos conversando com o Dr. Marlon Reis, ex-juiz, ainda não advogado, falta receber a carteirinha de volta. Doutor, a gente falava que a possibilidade do impeachment, depois o vice-presidente responde a processo no TSE, pode cair, aí a presidência chega no colo do Cunha. Isso é uma temeridade, é uma loucura ou um suicídio? Bom, eu costumo dizer que nos momentos de crise não se deve fazer profundas mudanças na Constituição, justamente porque a Constituição é a luz que deve nos guiar dentro da crise. É para isso que ela existe, para nos dar balizas. Felizmente, nós temos uma ótima Constituição, que precisa ser mais cumprida do que modificada. E por que eu estou falando disso? Não desviando do assunto, pelo contrário. Sim. É porque o artigo 86, parágrafo 1º da Constituição, no seu inciso 1º, ele
proíbe o exercício da presidência por quem ostente uma ação penal recebida pelo Supremo Tribunal Federal, que é o caso de Cunha. Então, esse sonho ele não realizará. Ele está detido pela Constituição cidadã. Ele não pode exercer por um instante sequer, um segundo sequer a presidência, justamente porque ele ostenta a condição de réu em graves demandas que tramitam contra ele no Supremo Tribunal Federal. Doutor, o que é um alívio. O que é um alívio. Doutor, me diga uma coisa, o senhor não acha que esse foro privilegiado, ele devia terminar com isso? O senhor não acha que atrás desse foro privilegiado, muito bandido se esconde? Sim, é só nós observarmos agora mesmo nesse episódio do Petrolão. E nós vemos que as ações que tramitam em primeiro grau, junto à Justiça Federal, na instância inicial, esses processos tramitam com uma velocidade muito maior. O juiz de primeiro grau, ele tem mais facilidade de operar a instrução, ele tem mais facilidade até de realizar a audiência. Você imagina o que é o ministro do Supremo Tribunal Federal ter que designar uma data para ouvir, às vezes. No episódio, no processo chamado Mensalão, foram mais de 300 testemunhas para serem ouvidas. É bem verdade que os ministros delegam essa atividade a juízes federais que fazem oitiva, mas também isso demanda parar o que está fazendo para gerir esses processos. É super complicado. Qual seria o correto? Os que defendem o foro privilegiado alegam que, se não houvesse o foro privilegiado, eles podiam ser processados em inúmeras comarcas ou seções judiciárias. O que é verdade. E como solucionar esse problema para não inviabilizar juridicamente a vida de alguém que tenha um especial destaque no campo político? Poderia haver varas especializadas nas capitais, e aí cada um responderia a eventuais demandas naquelas varas especializadas. E aí ficaria focado. O foro específico seria um foro definido para decidir qual o juiz natural no âmbito local. Isso seria até interessante para os próprios acusados também, porque daria a eles uma maior margem de recursos. Quem é condenado no âmbito do Supremo Tribunal Federal vai recorrer para quem? Acabou, parou. Chegou bem aí, parou. Exatamente. Não há recurso mais. Você não acha que tem recurso demais na justiça brasileira? Agora um processo contra aquele senador não me ocorreu o nome dele, um senador, eu não sei, ele era ligado a um time de futebol, demorou 12 anos rolando. Ele só está, e ainda está rolando. Ele só foi preso agora por causa da virada jurisprudencial que o Supremo deu, entendendo que distância, né? Exato, entendendo que com o esgotamento das vias ordinárias, enquanto é possível recorrer, discutindo o mérito da causa, existe a suspensão da execução da pena, mas que esgotado esse período, não é preciso aguardar o trânsito em julgado, não é preciso esperar o esgotamento das instâncias recursais. Foi uma mudança muito grande. Só por causa disso esse senador está preso. É boa isso, essa mudança? Eu ainda reflito sobre isso, muito honestamente. Eu tenho, por natureza, por tradição, a tendência de me apegar à longa tradição brasileira em relação à presunção de inocência. Exato. Mas eu reconheço o mérito e a relevância dos argumentos do Supremo Tribunal Federal. Então eu vou ficar lhe devendo uma posição conclusiva, porque realmente eu estou ainda num longo processo reflexivo sobre o assunto. Eu li agora recentemente um artigo muito bem elaborado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que argumenta que nós estamos falando de um universo recursal ínfimo, que é daqueles que têm a condição de chegar ao Supremo e ver uma possível reversão de uma decisão. Ele argumenta que apenas 0,6% dos recursos criminais têm essa sorte. E, de fato, o Supremo Tribunal Federal cada vez mais tem as portas fechadas para discussão de questões individuais, mesmo no plano penal. A Constituição realmente quer dar essa proteção ao Supremo e a legislação cada vez mais limita o acesso ao Supremo Tribunal Federal. E esse é um dos aspectos relevantes que tem que ser pensados.
O tema da impunidade é muito sério no Brasil. E essa decisão vem no sentido de evitar. É por isso que eu estou nesse dilema. Seria muito fácil me apegar à minha tradição cultural, como de resto de todo o direito brasileiro, e defender as coisas como elas eram antes. Você não acha que o foro privilegiado é um pouco monárquico? Vem de uma tradição, sim, monárquica, com certeza. E nós precisamos republicanizar o judiciário como um todo. Eu não estou fazendo isso uma crítica pessoal a nenhum magistrado. Estou falando da instituição em si, como ela está pensada. E eu acho que o foro privilegiado, nesse aspecto, ele é antidemocrático, no sentido de que ele retira a igualdade. Exato, ele quebra a igualdade. A minha sugestão, eu me afilio a essa tese de que deveríamos ter varas especializadas nas capitais, onde tramitariam em primeiro grau de jurisdição as ações contra qualquer chefe político, inclusive o presidente da República. Eu estou voltando de uma longa viagem aos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de conhecer bem mais profundamente as instituições americanas em relação a temas como eleição, democracia. E um dos temas de que eu tratei... O juiz lá é eleito, né? Varia. Os estados, os juízes federais são nomeados politicamente. E os juízes estaduais, em regra, são eleitos. Mas no campo do foro privilegiado ele não existe. Nem o presidente da República tem. As ações são em primeiro grau. Ninguém tem foro privilegiado nos Estados Unidos. É uma coisa interessante. Isso acho, senhor. Como o senhor compara essas duas situações? Estados Unidos, um político não tem foro privilegiado. No Brasil tem. Como o senhor compara vantagens e desvantagens dos dois casos? Como eu disse, eu prefiro que não tenha. Eu daria apenas essa cautela para evitar que houvesse a possibilidade de ajuizamento de ações aí em um sem número de lugares contra uma mesma pessoa. Eu definiria um foro específico, entretanto, no âmbito de primeiro grau, e que seria similar ao que ocorre nos Estados Unidos. Eu sou contra os parâmetros atuais. Doutor Marlon, o senhor já conseguiu algumas coisas, participou de algumas conquistas de grande repercussão e justas e maravilhosas para o país. A lei da ficha limpa, declaração de quem está colaborando com a campanha, enfim. Seria interessante iniciar uma campanha para acabar com esse foro privilegiado, a partir da base dessa campanha? Eu acho sim. Na verdade, nós temos muitas pendências políticas de relevo para suprir. Uma delas é essa. Vai chegar a hora de um grande combate à ideia do foro privilegiado. Mas, Américo, se você me permite, eu vou fazer aqui um vaticínio. Vou fazer uma profecia. Quem extinguirá o foro privilegiado não será a sociedade brasileira mobilizada, serão os próprios beneficiados, entre aspas, por ele. Porque essa ideia, por causa da falta de recursos. Você não tem para quem recorrer. Nós temos um caso de um deputado federal da Paraíba que renunciou um dia antes de ser julgado pelo Supremo para ter o direito de voltar a primeiro grau. E recorrer. E poder recorrer. Essa história de que são parquíssimos recursos, depois da decisão do Supremo, embargos infringentes, embargos de declaração e nada mais, dependendo do caso, vai fazer com que eles próprios, ainda mais agora, que o número de processados no Supremo é grande. O Supremo, até pouquíssimos anos, coisa de 5 anos, não havia condenado ninguém desde a aprovação da Constituição de 88. E aí começou. E parece que gostou. E agora são muitos que estão na berlinda. E é por isso que já se discute no Congresso, por iniciativa de muitos parlamentares, o fim do foro privilegiado. É curioso. Talvez sejam eles mesmos que façam isso antes da sociedade se movimentar. E benefício próprio. Diga-se de passagem, como eles votam a maioria. Doutor, como o senhor viu, qual é a sua visão como cidadão daquele circo grotesco que foi aquela sessão de votação pelo prosseguimento do impeachment? Como é que o senhor viu
aquela aberração, aquilo lhe doeu tanto quanto a mim? Doeu ao Brasil. Nós amanhecemos de ressaca, né, na segunda-feira seguinte à votação. Tanto quem era contra como quem era a favor, ninguém tinha o que comemorar. Tenho muitos amigos que eram a favor do impeachment, conversava com eles assim, ninguém soltou foguete por causa do nível. O que acontece? Não é nada pessoal contra os parlamentares. O que acontece é que a representação brasileira, ela está descontextualizada. Nós não podemos dizer que a sociedade vê no Congresso Nacional o seu espelho. Dizem que a representação é o rosto da sociedade. Não é. Porque temos que lembrar como são as eleições brasileiras para a Câmara dos Deputados. Isso vale também para a Assembleia Legislativa e para a Câmara de Vereadores. Quem elege é o capital. Quem elege é o capital. E outra coisa, a maioria dos eleitores outorga o voto e acha que o seu candidato não foi eleito, mas só que aquele voto foi aproveitado por outro, ele não sabe. Então, o senhor acha disso? É muito sério isso. Os eleitos, aqueles que estavam votando daquele jeito, de maneira descompassada, né, sem atentar para votando em nome de suas famílias. Eles estão lá para representar suas famílias. Eles estão lá para defender a República. Não, mas votava em nome da sogra, de uma mulher, não sei de quem. É incrível. Essa proporcionalidade. Veja bem, eu lembro uma época que o doutor Jackson Lago foi o deputado que obteve mais votos, mas não foi eleito porque não atingiu o quociente. Você acha que não devia ser mexido isso também? Responde no próximo bloco. Dr. Marlon Reis, um dos participantes, o autor da Ficha Limpa, do nome Ficha Limpa, é um homem de referência nacional e internacional, palestras pelo mundo, sobre o que ele é especialista, justiça eleitoral. E é com esse moço de capa, que nós estamos conversando. Doutor Marlon, a pergunta foi a seguinte: você não acha que essa proporcionalidade, a ideia do quociente eleitoral, eu citei o exemplo do doutor Jackson Lago, que uma época ele foi o deputado mais votado e não foi eleito, porque o partido dele não conseguiu o quociente devido. O senhor não acha que isso deveria ser mexido? Sim, mas não é um problema do sistema proporcional. É um problema da maneira como nós realizamos as eleições proporcionais só no Brasil, é um modelo inédito. O problema não está na proporcionalidade. Onde está? Está no fato de nós termos criado um modelo de proporcionalidade que se aproveita de ideias típicas dos sistemas majoritários, que é a ideia do voto individual. O sistema proporcional, ele tem como premissa a representação partidária e não individual. Vota no partido. Vota no partido. Não faz sentido. Quando nós adotamos o sistema proporcional em 1932, e foi uma decorrência da Revolução de 30, justamente contra o quê? Contra o coronelismo. O coronelismo, ele começa a ter o seu fim com a Revolução de 30, e um dos primeiros modos de enfrentar o coronelismo foi o sistema proporcional. Porque quando nós votávamos em distrito, que era o modelo anterior, nós estávamos elegendo os poderosos econômicos locais, que eram os donos das propriedades de terra. Então, adotamos o sistema proporcional, mas só que estávamos com aquela cultura de votar no coronel. Sim. E aí nós fizemos uma mescla. É proporcional, mas eu voto no indivíduo. Por isso é que nós ficamos com um modelo que não tem paralelo no mundo. Porque também misturamos o voto partidário com o voto individual. E o eleitor não sabe que está votando partidariamente. Ele pensa que está votando no candidato. E tem mais um detalhe, porque falta legitimidade nos partidos. É por isso que falta, porque o eleitor não tem consciência, ao votar, de que ele está sufragando uma corrente de pensamento. Mas ele está, antes de mais nada. Os dois primeiros números que ele tecla são o número do partido. E ele está elevando para lá uma ideia. Por exemplo, eu cansei de ver pessoas que... Por exemplo, uma pessoa é ambientalista e vota um determinado candidato que é ambientalista. Só que no partido dele tem uma pessoa que é um grande destruidor do meio ambiente. Tem mais dinheiro, é o que vai eleito. E se aproveita daquele voto dado ao oposto.
Então, isso que precisa ser solucionado. Esse aproveitamento do voto dado a um por outro é algo que é ruim. Mas talvez seja a falta de legitimidade dos partidos. Eu conheço, a maioria de políticos que eu conheço, nunca leu o regimento do partido. O estatuto do partido, não sabe nem o que o partido defende. Então é muito comum se encontrar comunista em partido liberal e vice-versa. O senhor está indo para a rede, trabalhar próximo a ex-senadora Marina. Como é que o senhor olha a dona Marina, a doutora Marina, dentro desse cenário brasileiro? É uma alvorada? Eu aposto no projeto político da Rede Sustentabilidade e da Marina Silva. Por quê? Por quê? Eu vejo o Brasil, em primeiro lugar, com um colapso das velhas representações partidárias, daquelas que já estavam dadas. Perderam muito em credibilidade. Basta ver as avaliações relatadas pelas pesquisas dos últimos anos. Eles vêm num franco descenso. Por que Marina continua bem? Ela hoje lidera as pesquisas presidenciais e é a que ostenta os menores índices de rejeição. Qual é o diferencial? Até porque não é o fato de ela não vir da política, porque ela vem, já exerceu vários mandatos, já foi ministra, vem de outras experiências partidárias, então não é por isso. Qual é a diferença? A diferença é o histórico de vinculações que ela tem, que não a comprometem. E a sociedade brasileira está cada vez mais crítica em relação a isso. Pessoas que adotaram uma postura pragmática de se aliar para ganhar de qualquer jeito, estão pagando agora o preço. Estão pagando o preço duríssimo com uma avaliação popular francamente desfavorável. As taxas de rejeição dos candidatos que se apresentaram nas últimas eleições, fora a Marina, são assim, eu não gostaria de estar na pele de quem tiver que trabalhar numa campanha como essa, de tão altas. E a explicação é essa. O nome dela não se relaciona a esse pragmatismo de obter a coisa de qualquer jeito. E a ideia que ela passa para a sociedade não é essa. É por isso que ela é um nome leve. E outra coisa, ela tem uma figura de conciliadora, de promotora do diálogo. Ela é capaz de fazer sentar na mesma mesa polos opostos, justamente por conta do seu temperamento. Uma pessoa de fácil relacionamento, uma pessoa tranquila, tem uma visão extremamente republicana, e eu vou ficar muito feliz, não só de apoiar no campo jurídico, como advogado, a Rede Sustentabilidade, como também como cidadão, de apoiar no que puder esse projeto político que se apresenta ao Brasil. Então o senhor acha que nesse horizonte tão escuro do Brasil, em que os líderes perderam legitimidade, que os grandes nomes agora definham e escurecem, o senhor acha que a rede é a grande salvação da... Tem outro fator que faz com que que haja que explica esse crescimento da Marina. Ela sempre esteve bem posicionada na visão do eleitorado, se pronunciou bem nas últimas campanhas, mas agora ela vem crescendo. Tem um fator pouco observado que ajuda a explicar isso. É a natureza do partido que foi criado, a Rede Sustentabilidade, que não tem as características dos partidos tradicionais também, que atraem muitos jovens, atraem muitos intelectuais, atraem pessoas que estavam se sentindo órfãs e que não se sentem muito contempladas nas experiências partidárias tradicionais. Eu não estou falando isso que os outros partidos não mereçam, dêem um crédito, pelo contrário. Mas eu estou dizendo que a rede, eu acho que inclusive isso explica mais do que a própria individualidade da Marina, que ajuda sim a pessoa dela, a maneira como ela se porta. Mas a rede tem uma capacidade de atrair idealistas. E isso tem acontecido. A rede repete o que o PT fez há uns 30 anos atrás? Não, pelo seguinte, o PT tinha esse dom de atrair idealistas. Uhum. Mas ele, desde muito cedo, ele demonstrou essa propensão por um excessivo pragmatismo. Paga o preço por isso hoje. E a rede não tem a menor possibilidade de enveredar por esse caminho,
Por que não tem? Por causa... Se não houvesse outro motivo, teria um exemplo. Sim. De ver onde isso dá. Sim. Não é racional, não é razoável. O Brasil não está mais nesse nível. Então, o Brasil mudou. E é por isso que ninguém que queira fazer, que tem uma plataforma que é objetiva o crescimento, possa enveredar por trilhos que outros já seguiram e que já levaram a problemas graves. A vigilância sobre Caixa 2 será muito maior, o controle de gastos de campanha será muito maior. Sim. O senhor acha que isso favorece partidos não tão ricos como a rede? Com certeza. Não há como justificar candidaturas opulentas. Essa foi uma briga que nós mantivemos durante vários anos. Sim, doutor, mas como fazer uma campanha nacional, uma campanha num país desse tamanho, que você tem que ir lá em Manaus, de repente, no outro dia tem que estar no Rio Grande do Sul, isso é caro. Como fazer isto? Não, o custo das campanhas anteriores não é com transporte de equipe. O que faz com que se potencialize isso ao extremo era justamente o fato de que nós não tínhamos limite de arrecadação previsto em lei, nós permitíamos que empreiteiras, bancos e outras megacorporações financiassem. Isso fazia com que as pessoas... Depois? Claro, para cobrar depois. Isso fazia com que eles contratassem serviços multimilionários de mídia. Nós tínhamos megaproduções. É possível fazer isso de maneira mais simples, mais objetiva, mais direta. E tem mais. A lei, isso é uma coisa que eu pretendo discutir como jurista na área eleitoral. A lei, curiosamente, proíbe propaganda paga na internet. Aparentemente é algo que é bom porque iguala todo mundo, evita que quem tem muito dinheiro faça mais propaganda que quem não tem na internet. Não. Deveria ser permitido justamente para os candidatos poderem se voltar mais para lá. Porque uma coisa é uma pessoa fazer um post no seu perfil, outra coisa é ele fazer propaganda na internet. É a propaganda mais barata e mais eficiente. Nos Estados Unidos, a base da campanha é a internet. E no Brasil, hoje nós temos um universo que está online, que supera o número de 90 milhões de brasileiros. É mais do que suficiente. O ambiente da internet é onde as pessoas mais obtêm informações. Já há cerca de 2 ou 3 anos, as pesquisas já vêm demonstrando que a maior fonte informacional é a internet. Então, por que proibir que a campanha seja ambientada lá? Que se faça propaganda lá? Propaganda paga mesmo, porque aí compete ao responsável pela propaganda decidir se ele quer investir mais em jornal, revista, panfleto, ou se quer... Olha, se eu fosse candidato, eu gostaria de falar na internet. Porque é o lugar onde estão as pessoas mais informadas, estão recebendo informação... Formadores de opinião. Estão na palma da mão recebendo a informação. Recebem literalmente na palma da mão a informação a todo tempo. Estão plugadas. E é um público crítico, formador de opinião, e que não adere a qualquer ideia. Ele repele rapidamente ideias ultrapassadas. E eu acho que é justamente aí que está o motivo deles proibirem a propaganda na internet. Não é nada igualitário, é justamente porque isso promove uma nova democracia. Promove renovação, promove novos nomes, pessoas com a imagem mais ligada às redes sociais. Possibilidades sem custos maiores financeiros, sem ter um padrinho rico. Exato, é possível para o candidato a vereador, com R$500, espalhar para a cidade que ele é candidato. E não é possível fazer isso, não é possível. Quantos panfletos é possível imprimir com esse dinheiro? Então é uma propaganda baratíssima, de qualidade, e que ajudaria muito os candidatos com menos dinheiro. É por isso que está proibido. Mas eu em breve terei uma reunião em Brasília com outros juristas, e a próxima bola que eu quero levantar é essa. É isso. Vamos liberar a internet para a campanha eleitoral. Doutor, por um lado eu fico feliz que o senhor tenha largado a magistratura e tem agora, vai brigar com ampla liberdade que um advogado tem. Nosso programa, infelizmente, chegou ao fim, foi mais rápido do que o previsto. Por favor, fale aos maranhenses do seu otimismo e de sua luta. Olha, eu só tenho a agradecer o carinho que o Maranhão tem demonstrado por mim ao longo desse tempo todo, né, de todos esses anos. Agora eu estarei mais próximo e poderei falar com mais liberdade, sem as amarras do judiciário. E eu espero poder ter muitas boas notícias para trazer para o Maranhão, continuar lutando pelo Brasil e por esse Estado,
com ideias, com propostas e compartilhar a felicidade que eu tenho nesse momento. É um dia muito feliz para mim, a minha inauguração no mundo... Reinauguração no mundo dos juristas, sem as amarras do judiciário. Doutor, o senhor fique à vontade para usar este programa tantas vezes achar conveniente. Muito obrigado. É só dar uma ligadinha e dizer, olha, estou querendo dar um recado. Aí as câmaras estarão sempre à sua disposição, como estão à disposição de tudo que é limpo e bom, coisas raras neste país. Muito obrigado pela sua atenção, boa noite e até a próxima oportunidade.